E a gente vai fazer uma conexão agora com o Vale do Paraíba. A gente faz aí um balanço do que foi a Prefeitura de Jacareí 2025, mas principalmente as expectativas para esse ano de 2026. E a gente tem o prazer de receber o prefeito de Jacareí, Celso Florencio. Seja muito bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, Fabi. Muito bom dia a toda a sua audiência. Prefeito, vamos começar fazendo uma retrospectiva de 2025 para a gente falar aí de todo o trabalho que já começou a ser feito. Eu já estou acompanhando o senhor aqui nas redes sociais e eu sempre vejo na ativa com toda a movimentação aí para fazer realmente uma cidade cada vez melhor. Mas fazendo um balanço de 2025, quais seriam os pontos principais? Olha, Fabi, acho que a gente dá para elencar alguns pontos bem importantes que a gente atacou. E, principalmente nesse começo de mandato, a gente assumiu uma posição muito desfavorável financeiramente. Acho que todos os municípios no Brasil hoje têm vivido em crise, sobretudo com uma queda acentuada da receita e uma explosão dos seus gastos, e aqui não é diferente. Então, a gente passou por um processo de reorganização da casa, de cortar custos, de fazer reformas de fiscalização maior de contratos. Então, a gente passou todo um processo de gestão que foi muito exitoso, né? A gente conseguiu chegar num equilíbrio maior das contas no fim do ano. Isso também nos proporcionou fazer bons investimentos na nossa cidade. Se a gente pegar a parte de mobilidade urbana e infraestrutura, a gente fez a tão sonhada a terceira ligação com São José dos Campos. A gente tem um fluxo de 28 mil pessoas que vão e voltam todos os dias de São José para Jacareí, de Jacareí para São José. E com as obras da Dutra, o jacareense e o joseense estavam sofrendo muito. Essa foi uma obra em parceria com a Prefeitura de São José. Fizemos essa nova ligação, que está facilitando muito a vida de quem mora em Jacareí. Também iniciamos a obra da duplicação da Malak Acid, então hoje a gente está cuidando das interferências, que é com gás, eletricidade, saneamento básico, para a gente, de fato, esse ano já começar com a duplicação. A Malak é uma avenida extremamente importante aqui na nossa cidade, assim também como a Padre Eugênio, que é uma demanda da região oeste muito forte. Na área de saúde, a gente tinha um sistema de urgência e emergência que a população tinha uma reclamação muito grande, de uma baixa qualidade. A gente fez todo um trabalho de gestão para melhorar a qualidade da gestão do nosso sistema de urgência e emergência. Então, a gente conseguiu melhorar muito o atendimento nas nossas UPAs, implementamos um sistema de facilidade e agilidade no atendimento, e esse sistema ele reduziu em pelo menos 60% o tempo de espera, levamos o laboratório de serviços, laboratório de análise clínica para dentro do UPA, criamos a sala Lilás para mulheres vítimas de violência dentro do UPA, criamos a sala Azul para as crianças autistas terem um atendimento adequado. Então, a gente conseguiu evoluir muito nesse atendimento, e quem frequentou o UPA em 2025 sabe que esse atendimento teve uma melhora muito significativa. Na educação, a gente encarou o desafio de trazer a inclusão como pauta principal. Inauguramos a Estação Evoluir, que é hoje um grande ganho no atendimento das nossas crianças atípicas, autistas, TDAH, TOD, TEA, que são outras, né, são as nossas crianças autistas. Hoje ela tem um lugar específico para buscar tanto tratamento de saúde quanto de educação, alinhado também com as organizações já existentes, que é a AJAN e a CEPAC, que sempre prestaram um serviço muito bom para o município. Agora a gente tem esse equipamento a mais. Fizemos também a terceirização de um serviço de atendimento dentro das escolas de apoio às crianças autistas, para que não falte apoio para as nossas crianças. Então conseguimos evoluir bastante também na saúde. Outro ponto muito importante, que eu acho que foi um dos grandes ganhos, sem dúvida, é uma bandeira minha e foi um ganho para a nossa gestão nesse primeiro ano, foram as 3 mil vagas de emprego gerados de saldo positivo entre demitidos e admitidos. A gente teve um saldo de 3 mil vagas de emprego. E quando a gente está falando de emprego, a gente está falando de perspectiva de vida, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de dignidade. Então, garantir emprego para quem quer trabalhar, para quem quer ter uma vida honesta, uma vida correta, é um trabalho que o prefeito tem que se empenhar muito, e a gente tem feito muito isso aqui. A gente tem atraído investimentos para a nossa cidade, a gente tem trabalhado muito, fizemos a revisão do plano diretor, a gente tinha um plano diretor que facilita
trazer investimentos para a cidade de 20 anos atrasado, então a gente dá uma nova cara para toda a parte urbanística, para a parte de legislação, de incentivos, e traz aí um saldo muito positivo para a nossa cidade de geração de emprego, de renda. Então, a gente conseguiu evoluir muitas áreas. Outra área que a gente deu um salto foi em segurança. Jacareí hoje é a cidade mais segura do Vale do Paraíba, né? E não somos nós que estamos falando, somos os institutos de pesquisa que trazem os dados. E para quem é um pouco mais velho, sabe que Jacareí foi sempre notícia negativa nos jornais de segurança pública, sempre foi uma cidade muito violenta, e hoje ostentar o título de cidade mais segura do Vale, está entre as 30 mais seguras do Brasil, nos dá muito orgulho, e é um trabalho sério que tem sido feito pela Secretaria de Segurança, com a nossa guarda, que a gente já aumentou o efetivo, chamamos concurso, o pessoal está fazendo o curso agora, temos equipamento, estamos trocando toda a nossa frota de viaturas para a nossa guarda, também investimos em monitoração com câmera, né? Hoje a gente tem reconhecimento facial em todas as nossas câmeras, isso facilita muito porque está integrado junto com o sistema do Estado. Jacareí foi a primeira cidade do Vale do Paraíba a estar no Muralha Paulista, então é muito importante para a gente ter essa integração com dados do Estado, porque tem prendido muitas pessoas, muitos foragidos, pessoas de outras cidades que estavam foragidas aqui, ou pessoas que eram procuradas pela polícia, foram pegas pelo nosso sistema de câmera, que temos câmeras espalhadas por toda a cidade, e isso tem gerado aí uma percepção muito boa da cidade quanto à segurança pública. Acho que, em linhas gerais, é um bom balanço, Fabi. Um ótimo balanço e deu um panorama geral aí dos desafios também, que é estar à frente de uma cidade como Jacareí. Agora, prefeito, o senhor falou logo no começo a questão realmente do orçamento, né, da cidade de Jacareí, assim como muitas cidades, com orçamento aquém da necessidade para manter esse crescimento e os investimentos. Como anda a relação com o governo do estado de São Paulo para ter mais investimento também em Jacareí? A gente tem uma ótima relação com o governador Tarcísio, inclusive estive no almoço com ele semana passada. O nosso deputado muito nos apoia, o deputado André do Prado, que é presidente da Assembleia Legislativa, também é braço direito do governador Tarcísio. Então a gente tem aí, sobretudo no que diz respeito ao SUS paulista, conseguido trazer recursos para a nossa cidade para ajudar as filantrópicas, Santa Casa, Hospital São Francisco, e ampliar o atendimento em saúde na nossa cidade. Estamos aí com bastante pauta também com o Estado, no DR, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, tem uma ótima relação com o nosso governador Tarcísio, e muito também dessa ponte é feita pelo nosso deputado André do Prado, que é alguém que veste a camisa da nossa cidade aqui em Jacareí. Isso consegue realmente mais investimentos, porque a gente sabe que tanto a saúde quanto a segurança, a educação precisam de investimentos, né, prefeito? Porque só com o orçamento da cidade, todos esses avanços que o senhor colocou aí, que foram feitos no ano de 2025, e tentar reestruturar o orçamento, é fundamental ter também um investimento que venha a partir do governo. Exatamente, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual, a gente tem buscado muitos recursos. Estamos hoje com 3 UBS em construção, estamos com creche em construção, escola em construção, também muito da parceria da prefeitura com os governos estadual e federal. Também conseguimos um avanço muito grande na área de saneamento básico. Jacareí é uma cidade que tem um saneamento muito bom comparado com a média nacional, de nível de tratamento, nível de abastecimento, mas tem lugares ainda que o saneamento não chega, como é o Ijá, o Irajá, que a gente está fazendo uma obra de 5 milhões de reais para levar o esgoto em parte do Igarapés e do Jiperené e Ijau, que não tinham esgoto. Então isso é extremamente importante, a gente está chegando nesses bairros, mas o maior gargalo hoje da cidade está na falta de água, e a gente, desde o primeiro dia, nós focamos esforços para que não falte água. É lógico que vai ter pontos que vão faltar água, vão ter dias atípicos que vão faltar água, mas a gente está fazendo um esforço gigantesco e já houve uma melhora significativa no abastecimento de água. Tanto a gente já percebeu com as obras que a gente fez ao longo de 2025, eram quase 15 milhões investidos em melhoria do sistema de abastecimento,
mas também com agora que conseguimos junto ao governo federal um financiamento para fazer a nossa terceira estação de tratamento de água. A gente viu no final do ano muitos municípios passando por maus momentos, pela falta d'água, e a gente aqui em Jacareí tivemos problemas pontuais, mas muito inferior aos demais municípios, porque a gente investiu muito em tratamento de água e abastecimento na nossa cidade. Então a gente está com uma condição muito, muito boa de saneamento e vamos melhorar ainda mais com esse investimento de quase 60 milhões de reais que a gente vai fazer para a nossa terceira estação de tratamento de água. A gente tem duas, uma da década de 60, outra da década de 90, e agora a gente vai fazer a nossa terceira estação de tratamento para dar segurança hídrica para o jacareense pelos próximos 20, 30 anos. Prefeito, essa questão da água é uma questão que no estado de São Paulo está todo mundo nesse sofrimento aí, né? Tem a questão da crise hídrica, mas tem também a questão da relação com a Sabesp, de abastecimento realmente de água. Agora eu queria saber do senhor, com toda essa chuva, a gente sabe que trouxeram aí diversos transtornos, como que Jacareí ficou diante aí desse cenário? Infelizmente, a gente teve alguns pontos de alagamento, que são recorrentes desses pontos, mas já temos um cenário muito melhor do que anteriormente a gente via. Algumas obras, como Jardim Luiza, também no Tanquim, que foram realizadas, Diogo Fontes, no São Luís, são áreas que sempre alagaram. Hoje essas obras fazem efeito para a vida da população e a gente tem um número muito menor de enchentes. Tivemos problemas no Vila Ita, sim, a gente precisa fazer a pavimentação e a microdrenagem, foi feita a macrodrenagem do Vila Ita, a gente precisa fazer a microdrenagem também, então é um ponto que a gente vai atacar já nesse ano ou no início do próximo ano, e também ali na Demar de Barros houve um problema também de alagamento, que a gente também tem um trabalho importante com a duplicação da Malek Assad. Provavelmente a gente também consiga resolver esse problema da Avenida Demar de Barros. Quem está com a gente aqui no estúdio também vai participar e daqui a pouco a Gabriele Tricânico entra ao vivo da Itália para também conversar com o senhor. É o Rico Santana, nosso comentarista. Como é que está, prefeito? Tudo bem? Grande prazer falar com o senhor. Vejo que o senhor está usando muito seu doutorado na GV, né, prefeito? Sabia que ele tem doutorado na GV? Não. O prefeito realmente tem toda aí a aptidão para gerenciar essa cidade como Jacareí e a gente está vendo o crescimento dela. E também eu tenho acompanhado grandes obras que ele tem feito lá em Jacareí, inclusive essas emergenciais aí contra inundação, que tem assolado todo o Brasil, né? As cidades todas impermeabilizadas, né? Então, realmente, tem tido aí grandes transtornos, a quantidade de água que tem vindo hoje sobre as cidades, não é isso? E o prefeito aí se virando nos 30 para poder atender a população. Oi, Rico, um prazer falar contigo. A gente sabe que o problema das enchentes e a gente teve um crescimento muito rápido da urbanização em todo o Brasil, sem acompanhado com a devida infraestrutura, né? Então, agora a gente corre atrás dessa infraestrutura e a gente vai licitar esse ano. Já abrimos a licitação de duas obras também muito importantes aqui, que são históricas, que é a drenagem da Ramira Cabral e a drenagem do Túri, ali na região da Santa Cecília, da Rua Minas Gerais, que é uma região muito antiga aqui da nossa cidade, que sempre sofreu com alagamentos, e a gente espera que com essas obras resolva de vez também esses pontos que sempre sofreram com alagamentos. Então a gente está atento aí para os problemas de enchente, para os problemas de macrodrenagem, e para trazer soluções partes estruturais, né, como essas grandes obras que demandam mais tempo, mas também está atento com as soluções urgentes, que são as limpezas dos córregos, as limpezas das bocas de lobo, para não deixar que nessas chuvas tenha um maior estrago. Prefeito, um ponto que o senhor destacou fazendo o relato aí de 2025, eu acredito que seja também uma das metas para 2026, é a geração de emprego e com a atração realmente de grandes empresas para Jacareí. Como é que anda esse processo? Olha, estamos trabalhando bastante para isso, estamos tentando trazer grandes investimentos para a cidade e a gente está na expectativa no final do mês a gente trazer um grande investimento, já começar a anunciar esses investimentos que vão vir para a nossa cidade. Então, a gente está trabalhando bastante para conseguir que 2026 seja um ano de muito sucesso e de prosperidade para Jacareí.
vagas de emprego em breve aí anunciadas, com novos investimentos na cidade? Com certeza, a gente precisa de investimentos privados que fazem diferença, tanto no comércio, no serviço, na indústria. Então, a gente tem feito um trabalho bastante pesado para fazer com que as empresas locais invistam mais em Jacareí, então quem já está instalado tenha, não só invista mais em Jacareí, mas também contrate em Jacareí. Muitas vezes as grandes empresas que estão em Jacareí acabam terceirizando o serviço para outras empresas que não são de Jacareí. E a gente tem bastante empresa de qualidade aqui na cidade para prestar esse tipo de serviço. Então a gente tem que buscar, em busca de novos investimentos, mas também tem que potencializar os que já existem. Só vou chamar a Gabi, que está no ar também aqui com a gente, para fazer agora essa conexão Jacareí-Itália. Vamos lá, Gabi. Bom dia, prefeito. Bom dia a vocês que nos acompanham. Hoje ainda dia 21 de janeiro e nem parece, né, que todo mundo passou por um recesso porque tá todo mundo trabalhando. Então, na semana passada, durante os meus boletins do Download da Notícia, segunda edição, eu fiz diversas análises sobre o cenário político eleitoral no estado de São Paulo, inclusive sobre a cidade de Jacareí. E eu te pergunto, prefeito, a gente sabe que ainda falta um pouquinho para chegar às eleições, mas no início da sua entrevista você disse que esteve nos Bandeirantes com o governador Tarcísio, junto com o André do Prado. Então, eu te pergunto, quem o prefeito Celso deve apoiar para deputado federal e estadual nessas eleições de 2026? Aqui em Jacareí, a gente vai trabalhar para o deputado Márcio Alvino, para o deputado André do Prado. Tem outros parceiros que também estão aqui na base, alguns vereadores que vão sair candidatos, mas a nossa campanha aqui é para o deputado André do Prado e Márcio Alvino, que são os nossos candidatos. A gente torce até que saiam em chapas majoritárias, mas sendo candidatos, eles são os nossos candidatos, Gabi. Agora, prefeito, como que o Márcio Alvino e o André do Prado têm ajudado Jacareí? Deputado Márcio Alvino, tanto o deputado André do Prado, ele tem feito toda a ponte junto ao governo do estado, então tudo que a gente tem conseguido junto ao governo do estado, o deputado André é quem de fato abre as portas para a gente. Então, essa intermediação junto ao governo do estado, e a gente sabe que a disputa por recurso com os 500 e tantos municípios do estado de São Paulo é muito difícil. Então, se a gente não tiver um bom ajudante, um bom intermediador, fica complicado a disputa entre os municípios. E o deputado André do Prado é alguém que de fato veste a camisa da nossa cidade, está super presente, sempre está com a gente. E o deputado Márcio Alvino também tem ajudado muito, só de emendas que ele mandou para a nossa cidade. E quando ele manda sempre em nome dele e do deputado André também. A gente chegou em 15 milhões de emendas para a saúde no ano passado. Esse dinheiro foi o que nos ajudou a manter as contas equilibradas e ter uma certa tranquilidade financeira no final do ano. A gente viu muitos municípios com muitas dificuldades, inclusive de pagamento de 13º. Então, esse suporte em emendas, em também ajudas no governo federal, também e o deputado André no governo estadual, tem sido muito proveitosos aqui para o município, tem ajudado muito aqui a gente conseguir avançar aqui em Jacareí. E para encerrar da minha parte, prefeito, qual que é a sua avaliação desse cenário político eleitoral vultuoso que a gente tem passado nesse início de ano com Brasília borbulhando? Tem respingado alguma coisa aí no seu município? Olha, a gente segue trabalhando. Acho que Brasília tem a sua realidade à parte. Na eleição, vamos estar defendendo o que a gente acredita, vamos estar defendendo os nossos candidatos do PL, mas agora, para a gente, é ano de trabalho, a gente tem que trabalhar aqui. A eleição é no nível federal, no nível estadual. Para a gente, vamos continuar trabalhando aqui. E aí, quando chegar mais perto da eleição, a gente faz o trabalho eleitoral também, que a gente acredita que a gente tem que fazer para aquilo que a gente acredita e que a gente tenha um ano vitorioso para nós do PL aqui. A gente está na torcida e vamos trabalhar para isso. Tá certo, prefeito. Obrigada pela sua participação. Fabio, eu volto daqui a pouquinho, então, trazendo as informações do jornalismo internacional. Obrigada mais uma vez, prefeito. Lembrando que esse conteúdo estará disponível em aguardiandanoticia.com.br. Até já, eu volto com você.
A gente vai Obrigado, seguir daqui, o Rico também está participando, ele tem uma pergunta para a gente concluir e liberar o prefeito, que eu sei que tem muito trabalho hoje pela frente, né, prefeito? Tudo bem? Prefeito, toda vez que nós tivemos reuniões e entrevistas, o senhor sempre fala no futuro e preocupação com as pessoas, os jovens que trabalham na sua cidade. Esse incentivo que o senhor está fazendo para as empresas irem para Jacareí é visando a juventude, é para que os jovens não saiam mais da sua cidade para procurar emprego em outras cidades? É esse o seu objetivo? Também, Rico, viu? A gente tem uma preocupação muito grande com os jovens, principalmente quem está entrando no mercado de trabalho. A gente sabe o quão difícil é esse início, esse começo de carreira. A gente já teve o nosso começo de carreira lá atrás e a gente sabe o quanto difícil é. Então, a gente tem que gerar oportunidade aqui para os nossos jovens. Mas hoje também a gente vê um desemprego estrutural, sobretudo acima dos 50, dos 55 anos, que a gente precisa gerar vagas de trabalho. São pessoas que têm uma ótima saúde, plena produtividade, mas que muitas vezes ele não é tão ele não é tão aberto a essas pessoas. Então a gente está fazendo um esforço significativo de gerar emprego para todo mundo, para que a gente possa ter aqui na nossa cidade todo mundo que quer trabalhar tenha a vaga de emprego, tenha a oportunidade, já que sair de Jacareí. Tá certo, então, prefeito. Muito obrigada. Quero que o senhor deixe aqui as suas considerações finais. E quero agradecê-lo aí pela sua disponibilidade em poder trazer um pouco desse panorama aí de 2025 e principalmente falar dessas metas e realizações para 2026. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com a Gary Jean, com você, Fabi, com o Rico, com a Gabi também que esteve aqui com a gente. Deixar aqui para os jacarienses que nos ouvem, que possam ter uma grande expectativa com o nosso governo, que a gente está trabalhando muito para fazer Jacareí uma cidade a cada dia melhor, e tenho certeza que esse ano vai ser um ano de muito sucesso para o nosso governo, mas mais importante, para toda a cidade de Jacareí. Deixar aqui um grande abraço e um bom dia. Obrigada, prefeito. Bom trabalho para o senhor. A gente conversou